introdução geral e apresentação, Dorival Lima. Deus acima de tudo e de todos. Primeiro a vida e segundo a liberdade. Boa tarde, nação brasileira. Sexta-feira, 10 de maio de 2024. Ouvintes, a corrupção pode ser considerada o maior mal do Brasil, causadora das mazelas sociais, como a pobreza e a desigualdade. E o que impede o Brasil de oportunidades e desenvolvimento? É difícil dizer qual é o maior mal de um país como o Brasil, que tem tantos males praticados pelos parlamentares brasileiros a nível municipal, estadual e federal. A pobreza tem aumentado e continua aumentando no governo de Lula da Silva, que iniciou em janeiro de 2023 e hoje, 10 de abril de 2024, continua do mesmo jeito que ele assumiu. Muita corrupção, toma lá da cá, usando o dinheiro dos pagadores de impostos para comprar deputados federais e senadores para aprovarem medidas provisórias de interesse de Lula da Silva. De acordo com o estudo, o Brasil, no governo de Lula, ocupa a 7ª posição de maior número de assassinatos no mundo, num ranking de 84 países. Vou repetir essa notícia. De acordo com o estudo, o Brasil, no governo de Lula, ocupa a 7ª posição de maior número de crimes e assassinatos no mundo, num ranking de 84 países. Não precisa dizer mais nada, meus amigos do Brasil e do mundo. No Brasil, a interpessoal é o tipo mais comum de violência, com altos números de mortes violentas, intencionais e casos de violência doméstica no governo de Lula da Silva. A desigualdade social no governo de Lula é um dos fatores que agravam quadros de violência no Brasil atualmente. O governo Lula fechou 2023, primeiro ano da nova gestão Lula, com o segundo maior rombo nas contas públicas da série histórica do Brasil em 1997. A dívida bruta do governo geral subiu para 1.077 trilhões de reais nos primeiros 14 meses do terceiro mandato do Lula da Silva, segundo dados do Banco Central Brasileiro. Meus amigos, o Brasil está literalmente quebrado. Literalmente quebrado. Hoje eu quero registrar aqui, porque eu estou passando um momento muito difícil na minha família, problema de saúde. Eu também tenho um amigo meu, Cícero José, um amigo meu de muito tempo, que também está passando por um momento difícil, que também de saúde na família dele. Eu peço que Deus proteja a família de Dorival Lima e Cícero José. Essas duas famílias estão passando por um momento difícil de saúde, mas Deus vai confortar e dar a melhor saída para Dorival Lima. Eu estou com problema de saúde na minha família
E também meu amigo Cícero José, amigo meu de muito tempo, também está com problema de saúde na sua família. Mas isso faz parte da vida. Eu quero registrar porque é muito importante. Nós não podemos só mostrar, certo, as mazelas do governo, que nós brasileiros patriotas, que nós pagamos nossos impostos, nós se dedicamos, certo, para defender a nossa soberania e na hora que a gente mais precisa, certo, a saúde pública a nível municipal, estadual e federal deixa muito a desejar. Tanto eu como meu amigo, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, porque hoje, se você não tiver saúde, meu amigo, as coisas complicam para você. Mas eu sei que não é só eu nem ele que estamos passando por esse momento de muita dificuldade que é saúde. Um abraço para o meu amigo Cícero José, porque Deus com certeza vai olhar com bons olhos e jogar o manto sagrado na minha família e na família dele. Meus amigos, é o seguinte, o Brasil está literalmente quebrado. O governo federal, a preocupação dele é uma só, é aumentar a arrecadação com a arrecadação do Tesouro Federal que tem Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, é aumentando e fazendo de todas as maneiras para aumentar a arrecadação federal, para que o governo Lula da Silva pegue esse dinheiro e gaste da maneira como ele quer. Ele não investe no país, ele compra deputados federais e senadores para aprovarem as medidas provisórias de interesse do Lula. Porque o Lula, ele é um ditador, ele é comunista, ele não ama o Brasil, não ama a população brasileira, ele não está nem um pouco preocupado com os problemas do nosso país. Atualmente, o Rio Grande do Sul está passando por um momento de muita dificuldade, muita chuva, muita gente morrendo, muita gente desabrigada, e até agora o governo federal, o governo estadual e as autoridades do nosso país não têm catalogado a quantidade de pessoas que já morreram e desapareceram. Por quê? Porque existe uma incompetência no parlamento brasileiro, tanto a nível municipal, estadual e federal. E o Rio Grande do Sul, para recuperar a sua economia, vai passar 30 anos para recuperar. Não é fácil, pode ter certeza. E, meus amigos, o arroz e o trigo, com certeza, vai aumentar de preço, porque o Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz, de soja, de milho e como também farinha de trigo. Você vai ver, isso vai pesar no bolso da população brasileira, principalmente aqueles mais pobres que vivem em dificuldade. Meus amigos, olha, as pessoas que estão no comando do nosso país, que são os três poderes, poder executivo, legislativo e poder judiciário, como também todos aqueles que direto e indiretamente, certo, comandam o nosso país. A população brasileira, cada dia mais pobre, principalmente no Nordeste brasileiro, e os políticos cada dia mais ricos, porque eles estão agora se preparando para a eleição de outubro do corrente ano, que vai ter eleição para vereadores e prefeitos, e a preocupação deles é os conchaves para eleger a quantidade de vereadores e prefeitos. E para a reeleição, mas eu peço aos eleitores brasileiros, de ponta a ponta do Brasil, vamos mudar o perfil e não vamos reeleger nenhum vereador e nenhum prefeito. Vamos colocar sangue novo, vamos fazer igual o Jânio Quadros, vamos varrer da vida pública brasileira esses políticos que estão há mais de 60 anos usufruindo da política brasileira para aumentar o seu patrimônio e seus familiares. E a população brasileira cada dia mais pobre, as empresas quebrando, as empresas fechando, o desemprego aumentando, a violência aumentando. E agora, meus amigos, esse governo atual é um governo de perseguição, certo?
A população brasileira não pode opinar, não pode falar, não pode questionar, porque é considerado antidemocrático. E os três poderes em atritos, poder judiciário, poder executivo e legislativo, em atritos, isso de manhã, de tarde, de noite, e o Supremo Tribunal Federal, que tem atribuições de ser o guardião da Constituição Federal Brasileira, que foi aprovada em 1988, mas eles não estão agindo como tem constando na Constituição Federal Brasileira, porque eles não foram eleitos para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, foram indicados pelos presidentes do passado e recente, mas eles estão fazendo as modificações nas leis, alterando as nossas leis, criando as leis, mandando prender, mandando soltar, quer dizer, criando normas, enfim, a população brasileira, o poder legislativo e o poder judiciário fica de joelho, porque o poder que mais manda no Brasil é o poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal Eleitoral, porque os 11 ministros, cada um tem a sua constituição particular, eles modificam as leis, criam leis, altera certo a vida dos brasileiros, e nós não temos o direito de opinar, de falar, de nada, só temos o direito de pagar nossos impostos mensalmente, e quando chegar na época da eleição, pegar o nosso título de eleitor, ir para urnas e eleger vereadores e prefeitos. Mas esse ano de 2024 vai ter eleição para vereadores e prefeitos. Vamos mudar o perfil, vamos mudar, vamos eleger sangue novo, nada de reeleição, tanto para vereador como para prefeito, porque eles querem continuar no poder, e se forem eleitos, você vai passar 4 anos, certo, em sofrimento, porque depois de eleito, ele vira as costas para o eleitorado, muda de celular, muda de endereço, e aí, meus amigos, fica difícil. O Brasil, meus amigos, está literalmente quebrado. Lula da Silva voltou e está governando como um ditador. Ele desarmou as Forças Armadas, a Polícia Federal, desarmou a população brasileira, certo? E o MST continua invadindo fazendas, sítios e propriedade, e as nossas autoridades todos de braços cruzados, e a população brasileira é que paga o pato. É a violência aumentando em todo o território brasileiro, a fome aumentando, é o desemprego, empresas fechando, os empresários com a mão na cabeça, porque não sabem como administrar as suas empresas, porque o governo é aumentando os impostos, é perseguindo os empresários, certo? Os pagadores de impostos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, todos só têm a obrigação de chegar no final do mês, pagar seus impostos e contribuições, para manter os três poderes, executivo, judiciário e legislativo. E te digo mais, o nosso parlamento, uma parte dele trabalha para o bem do Brasil, os demais é só na embromação. A corrupção continua no Brasil, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a nível municipal, estadual e federal. Meus amigos, é muito roubo, muito desvio de verbas federais, e eles pintam e bordam, e a população brasileira não pode fazer nada, não pode opinar, não pode criticar, não pode falar, não pode pedir explicação, porque é considerado o quê? Antidemocrático. E eles que estão lá nos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, estão em atrito, tudo brigando pelo dinheiro, porque os políticos, o pessoal que estão nos três poderes, o que eles querem é mordomia e dinheiro. E o Supremo Tribunal Federal, a maioria deles, eles viajam para o exterior para dar palestra e fazer as suas conjunturas lá fora, quando deveria estar no Brasil, andando em cada estado da Federação Brasileira para discutir e resolver os problemas, porque a nossa justiça, meus amigos, ela é cega, não enxerga, e a população brasileira está no sofrimento de manhã, de tarde e de noite. Infelizmente, essa é a verdade, meus amigos, mas o Brasil não tem jeito, porque os nossos parlamentares continuam fazendo os conchaves para continuarem no poder, certo? E o governo federal, o governo estadual e os prefeitos, todos trabalhando para a reeleição de vereadores e prefeitos
em outubro do corrente ano. Mas você, brasileiro, tem que fazer uma varredura no parlamento brasileiro, porque nós não aguentamos mais. Eles estão querendo implantar o comunismo no Brasil, eles estão querendo legalizar o consumo e venda de maconha, de drogas, querem implantar o aborto, legalizar, a violência aumentando e as empresas quebrando, os profissionais liberais em dificuldade, a fome aumentando em todo o território brasileiro, Rio Grande do Sul, se desmanchando em água e ninguém ajudando, certo? E o governo federal estadual, todos com os braços cruzados, eles até agora não têm a radiografia de quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão desaparecidas, porque são incompetentes, e quem paga o pato é a população do Rio Grande do Sul, que vai passar 30 anos para recuperar a sua economia. Vai ser muito difícil, principalmente quando a crise é mundial, porque o Brasil está passando por uma crise muito vexatória, porque a crise mundial é grande e aqui no Brasil reina a corrupção, desvio de dinheiro, perseguição, é um governo de medo, governo de perseguição, tanto dos parlamentares como da população brasileira, que não tem o direito de falar, de dizer nada. Infelizmente, essa é a situação do nosso país que está passando pela grande dificuldade. Eu quero mandar um abraço para o meu primo Rogério Miranda, lá em Roraima. Ele que está participando aí, fazendo umas lives, ele está no caminho certo, porque ele dá uma aula pelos seus conhecimentos como empresário e como doutor formado em administração de empresa, e ele que entende da política e entende o que está acontecendo no Brasil. É isso aí, meu amigo Rogério Miranda, continue trabalhando em prol do nosso país, que você é um patriota, você pensa no Brasil, pensa na população brasileira e na nossa democracia e na nossa soberania. Então, meus amigos, é ele lá e eu aqui, no Nordeste brasileiro, aqui na região metropolitana de Fortaleza, esclarecendo a população do meu país, que eu amo o Brasil, eu amo as empresas e nós estamos em dificuldade. E o Brasil continua sendo um país desassistido pelos nossos parlamentares e pelos três poderes da República Brasileira, que é o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. E a população cada dia mais pobre, as empresas fechando, as dificuldades, a criminalidade aumentando, a fome aumentando, as facções aumentando, e a população precisa de educação, de saúde, de bem-estar, e tudo está faltando no Brasil, e o Brasil está literalmente quebrado, e pode ter certeza, meus amigos, que a situação vai piorar mais ainda. Então, meus amigos, eu estou encerrando mais um programa do dia, e espero que Deus abençoe a família Soares Lima e a família de Dorival Lima, dos meus amigos e meu amigo Cícero José, que também está passando pela dificuldade de saúde. É a família dele e a minha família. Mas nós, de cabeça erguida, pedindo a ajuda de Deus, nós vamos superar, porque o brasileiro, nordestino, tem fé em Deus e tem força e vontade de vencer. Porque esses políticos do nosso país, eles não estão com nada, eles só querem usufruir da soberania dos recursos a nível municipal, estadual, federal, para aumentar o seu patrimônio e a população cada dia mais pobre, passando dificuldade de fome, e a insegurança do Brasil, meus amigos, é de cima para baixo, de baixo para cima. Então, meus amigos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e aqui eu encerro mais um programa do dia. Até o próximo programa. Fui!